Vamos descobrir o sentido da vida com o professor Clóvis de Barros Filho, analisando Friedrich Nietzsche. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E isto aqui, meus amigos, não é filosofia. Vamos lá, é um vídeo que o próprio professor Clóvis de Barros veiculou no canal dele, e foi cerca de um ano atrás, chamado O Sentido da Vida segundo Nietzsche. Vamos nessa? Vamos lá. Qual o sentido da vida é uma pergunta recorrente. E é claro que o sentido pode ter a ver com direção ou com significado. A dificuldade Peraí, sentido tem a ver com direção e com significado. Direção e significado. Eu também conceitualizo assim, mas eu diria que tem a ver com direção e, portanto, com finalidade, e tem a ver com valor. Vamos ver como é que ele vai conceituar direção e significado? Tem a ver com o modo como eu falo, que é valor e finalidade. Mas até aqui, em concordância, desde que a gente entenda perfeitamente o que que é. Vamos lá, vamos lá. é tão grande tanto para um quanto para outro. O certo é que no meio dos grandes sentidos da vida, muitos de nós encontram, digamos, propostas intermediárias de meio de caminho que chamam de propósitos. E aí, em função de um propósito, a gente vai definindo aquilo que convém fazer e tirando da frente aquilo que não serve a esse propósito. Então ele fez uma diferenciação aí que é, existe a direção, existe o significado, até agora ele não falou de finalidade, e aí ele falou de propósito. O propósito é algo anterior na conceituação que o professor está propondo aqui. Propósito é aquilo que não é único e que tem vários na vida, e a gente vai buscando e vai decidindo conforme ele é colocado, o que que vale, o que que não vale, o que que tem que ser cultivado, o que que não tem que ser cultivado. Tudo bem, é um sentido bastante próprio da palavra propósito, mas vamos acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Claro que se o propósito for grandioso e der conta de toda a vida, podemos passar toda a vida atrás desse propósito, como talvez tenha sido o caso dos que buscaram a harmonia com o cosmos, inspirados pelo pensamento antigo, daqueles que buscaram agradar a Deus porque se disseram tementes a Ele, e agradar a Deus pautou a vida do começo ao fim. Haverá aqueles que tenham encontrado propósitos eles mesmos, como o de buscar uma sociedade sem classe, uma sociedade democrática, uma sociedade respeitadora dos direitos humanos, e aí você percebe que todas essas soluções existenciais apontam para um caminho que podemos percorrer aqui mesmo. Existe por Bom, aqui o que o professor está falando, deixa eu destrinchar. Essa é uma tese defendida pelo filósofo Luc Ferry. É um filósofo de quem eu gosto muito, inclusive, é um filósofo contemporâneo, vivo, francês, foi ministro da cultura no seu país, filósofo de direita. E o Luc Ferry tem um livro best-seller que eu sempre recomendo a todo mundo que quer iniciar a estudar filosofia. Ele se chama Aprender a Viver. É uma história da filosofia sucinta, panorâmica, muito boa. E o fio da meada que o Luc Ferry pega nesse livro, Aprender a Viver, é as grandes épocas do pensamento filosófico, os antigos, os cristãos, medievais, os modernos e os contemporâneos, sempre tem três grandes teses. Uma tese no que diz respeito à teoria, à prática e à salvação. A teoria, como eu conheço e como eu estabeleço o que é a realidade. Prática, como eu me comporto coletivamente. E salvação, como eu oriento a minha vida, singularmente. Os antigos vão ter uma tese, os medievais, cristãos, os modernos e os contemporâneos. O que o professor Clóvis está falando aqui é da tese da salvação, que é como eu conduzo minha vida, singularmente falando. Ou seja, qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o sentido da vida de um antigo? Claro, de modo muito panorâmico. É encontrar o seu lugar na natureza, no cosmos, como os antigos diziam. Os estoicos são a escola privilegiada dessa tese. Inclusive, é os estoicos que o Luc Ferry analisa. O que os cristãos medievais falam quanto ao sentido da vida? Bom, o sentido da vida é cumprir a palavra de Deus, me adequar ao desígnio divino. Esse é o sentido da minha vida.
que os modernos fazem? Ora, os modernos rompem com a noção mesma de natureza que é partilhada tanto por antigos quanto por cristãos medievais. A natureza não passa a ser mais hierarquizada para os modernos. A estrutura organizativa da natureza está dentro do homem. É o homem quem organiza a natureza, e não a natureza que é organizada e que, portanto, fornece o lugar para o homem. Nesse sentido, então, a salvação, o sentido da vida, na modernidade, predominantemente, não estará fora, na natureza, em Deus. Estará nos desígnios propriamente humanos. Daí que a grande salvação moderna é a política, porque a política é um desígnio humano. É lutar para que a sociedade que corresponda aos planos humanos ideais seja implantada. Seja ela uma sociedade sem classes, seja ela uma sociedade democrática, seja ela uma sociedade baseada nos direitos humanos, como ele falou aqui. Então, esses são os grandes sentidos da vida dos antigos, dos cristãos medievais e dos modernos. Nós estamos vivendo na contemporaneidade. Contemporaneidade é pós-iluminismo. Nós estamos vivendo na crise do iluminismo, que é a crise do ideal de razão universal. Pouco se crê na razão universal. Nós cremos em várias racionalidades e, portanto, nós não temos apenas um norte ao qual perseguir, pelo qual lutar. Por isso que a contemporaneidade usualmente é dita como uma época de crise de valores, crise de norte. O psicólogo Jorge Forbes, brasileiro, costumava dizer que a contemporaneidade é a época desbussolada, sem bússola, sem norte. Bom, vamos ver se o professor Clóvis adianta esse raciocínio. E, portanto, nessa história, alguma coisa de muito interessante a considerar. Por quê? Porque quando temos um propósito, né, nós temos alguma coisa que ainda falta, porque não alcançamos, mas temos alguma coisa que não falta mais, que é o propósito imaginado por nós, suposto por nós, presumido por nós. Podemos imaginar nós na situação de vitoriosos antes da vitória. Não há ainda nenhuma vitória, mas já há uma suposição, uma imaginação, uma cogitação a respeito. Então perceba esta dualidade. Em todo propósito há uma presença e uma ausência. Perfeito, perfeito. Parece ser complicado, talvez, não sei se foi complicado para você, mas caso tenha sido, quando nós temos um propósito, ou pelo menos a ideia do que é o propósito, seja ele adequar-se à natureza, como os antigos, seja ele adequar-se ao desígnio divino, como os medievais cristãos, seja ele perseguir a sociedade mais adequada, nós temos a ideia do que nos faria realizar o nosso propósito, mas ainda nós não o realizamos. Essa é a dualidade. Se nós queremos realizar, é porque nós não temos. Percebe? Senão nós não quereríamos, já estaria realizado. É a mesma coisa que querer comer, sendo que você não está com fome. Se você está com fome é porque você ainda não comeu. Quando você come, a fome não está mais presente, portanto você não quer comer. É o mesmo raciocínio. Então, quando você tem um propósito, você tem uma ausência. Ele não está presente. Mas também você tem uma presença, porque você tem a ideia do que te move, do que te coloca para frente, do que te impele a continuar buscando. Então, de certo modo, o propósito, ele meio que apazigua sem apaziguar. É paradoxal mesmo. Apazigua porque você sabe para onde está indo, sem apaziguar porque você ainda não encontrou. Percebe? É nesse sentido aqui. Vamos lá. Pois muito bem. Qual é a graça de haver uma presença e uma ausência? É que há um desfocamento. Há um desfocamento. Né? A partir do momento que você busca o que não é ainda, você imagina o que não é ainda, você tem na sua mente o que não é ainda, e essa sua mente, portanto, está povoada por um imaginário distoante do mundo percebido, do mundo à sua volta, do mundo que está diante de você. E aí existe essa fragilização existencial óbvia, que é você não estar onde você está. Ele tá construindo o terreno para inserir a crítica nietzschiana a esses projetos desde a antiguidade, passando pelos cristãos medievais até a modernidade, tá? Qual que é a crítica nietzschiana? Talvez, tá no finalzinho do vídeo já, talvez ele não vai desenvolver, não sei. Talvez vá. Quando você persegue o lugar da natureza, quando você persegue o desígnio divino,
Quando você persegue a implantação da sociedade ideal, você está perseguindo algo fora de você, e não só, você está perseguindo algo que, sendo um ideal, faz com que você se afaste do real. Essa é a crítica nietzschiana. Mas deixa ele desenvolver. Se ele não desenvolver, eu volto aqui. Pior ainda, não querer estar onde você está. Não querer estar onde você está. Vamos imaginar que eu estivesse aqui conversando com você só por conta do dinheiro que eu vou receber. Então, quer dizer, o meu propósito é encher os bolsos. E aí, então, eu estou aqui. E eu estou aqui com o propósito na cabeça, imaginando os bolsos cheios e o que eu vou fazer com a dinheirama que você vai depositar na minha conta. Então, há um empobrecimento da vida que eu estou vivendo aqui. Por quê? Porque eu estou aqui, ao ar livre, em temperatura agradável, falando sobre coisas agradáveis, mas a minha cabeça mesmo está preocupada com o que eu vou poder comprar com o dinheiro que você vai me dar. Ah, então é um curso para escrever, quer dizer, é um corte para se inscrever no curso Estante do Clóvis completo. Entendi. Não, então, assim, ele não fala textualmente sobre o Nietzsche, mas ele fala sobre o Nietzsche, tá? Então deixa eu esclarecer qual é a crítica nietzschiana aqui a esse projeto da filosofia como um todo. Por isso que o Nietzsche é conhecido como o filósofo das marteladas, né? Porque ele demole os ídolos todos. Nessa palavra, é o vocabulário do Nietzsche, né? Martelo, ídolo, vocabulário do Nietzsche. Então, qual que é a crítica do Nietzsche? Eu gosto de interpretar o Nietzsche com base no próprio Nietzsche e também com base na maior especialista de Nietzsche que há, e é brasileira, professora Scarlett Martin. Nunca tive aula com a professora Scarlett Martin, só li os livros da professora, assisti às aulas e palestras que estão disponíveis nas redes. Então, completamente ausente de interesse aqui, tá? Não conheço a professora, só estou elogiando uma profissional de ponta que é. O professor Scarlett Martin utiliza a expressão duplicação de mundos. Duplicação de mundos para designar a crítica nietzschiana. Quando Nietzsche critica os antigos, ele está dizendo que os antigos duplicam os mundos. Por quê? Porque eles querem se encaixar no cosmos e esquecem a realidade tal qual ela é. Eles querem fugir da realidade. Existe todo um exercício ascético, né, de subida, de ascensão espiritual, que faz com que se negue este mundo. Crítica nietzschiana. Quando os cristãos medievais querem ir para o céu, é porque eles negam a inteireza deste mundo. Crítica nietzschiana. Quando os modernos querem implantar a sociedade ideal, eles esquecem de viver nesta. Crítica nietzschiana. Sempre é uma duplicação de mundos. Tem o meu mundo, que não presta, e tem o outro mundo, esse sim presta, e nesse sim eu vou viver. O Nietzsche acusa o movimento filosófico de ser, nesse sentido, nihilista. Já ouviu falar da palavra nihilismo? Que vem do latim nihil, que quer dizer nada. O nihilismo é a atitude que desvaloriza tudo. Nada tem valor. Nada tem valor. E o Nietzsche fala, por que o movimento filosófico ocidental é um nihilismo? Porque ele sempre nega esse mundo em prol de outro. Vale, portanto, esse é o sentido da vida nietzschiana, se é que a gente pode dele extrair algum sentido da vida, vale, portanto, afirmar esse mundo em toda a sua inteireza. Naquilo que, de novo, para utilizar um vocabulário nietzschiano, naquilo que é a sua versão dionisíaca, caótica, e naquilo que é a sua versão apolínea, ordenadora. O mundo é as duas coisas ao mesmo tempo. Dizer um grande sim à vida, uma expressão tipicamente nietzschiana, é abraçar essa inteireza da vida, e não um pós-vida. Seja ele natureza, cosmos, seja ele Deus, seja ele a sociedade ideal. Esse é o sentido da vida para Nietzsche, percebe? Se você quiser saber mais de Nietzsche, eu te convido a conhecer a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica. Lá nós temos aulas para iniciantes até avançados, inclusive aulas sobre o Nietzsche, o curso de História da Filosofia e também no curso de Filosofia Contemporânea. O Núcleo de Formação Filosófica não é um curso, é uma escola que tem mais de 15 cursos para todos os níveis. Link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.